Página 86, tema 4, o reino dos protistas ou protoctistas. O reino protoctista inclui seres eucarióticos, conhecidos popularmente como protozoários e algas. Os protozoários são heterotróficos e unicelulares, já as algas são aquáticas, autotróficas, fotossintetizantes e podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. As algas protoctistas autotróficos. As algas formam um grupo muito numeroso. Existem algas de vários tamanhos, podendo ser microscópicas ou macroscópicas. O corpo das espécies pluricelulares, denominado talo, pode formar filamentos, lâminas ou estruturas que lembram os caules e as folhas das plantas. No entanto, ao contrário do que acontece nas plantas, os talos não são constituídos de tecidos nem órgãos. Prestem atenção, nós já vimos esses conceitos antes. Então, unicelulares possuem uma única célula. Pluricelulares possuem várias células. Seres autotróficos ou autótrofos são aqueles que produzem o seu alimento através da fotossíntese. É o caso das plantas e das algas. E seres heterotróficos ou heterótrofos são seres que não produzem o seu alimento. Eles dependem de outros seres vivos. Página 87. A diversidade e a classificação das algas. As algas exibem uma enorme variedade de tonalidades. Além da clorofila, sempre presente, possuem outros pigmentos. Essa variedade de pigmentos é uma das características consideradas no estudo e na classificação desses seres. Entre as algas unicelulares, destacam-se os dinoflagelados, os euglenoides e as diatomáceas. Entre as pluricelulares, destacam-se as algas pardas, as algas vermelhas e as algas verdes. Neste último grupo, também há diversas espécies unicelulares. Algas pluricelulares apresentam estruturas mais complexas que as unicelulares e podem ter talos bastante especializados. Elas vivem fixas no fundo de rios e mares ou em pedras e outros substratos. Prestem atenção na explicação. Vamos falar um pouquinho sobre as algas unicelulares. Nós temos as euglenas, também são algas unicelulares que vivem principalmente na água doce. Possuem um longo filamento denominado flagelo, com o qual podem se mover. Então, o flagelo ele lembra como se fosse um chicote, uma cauda. Se há luz no ambiente, a euglena faz uso dela e produz o próprio alimento, ou seja, faz a fotossíntese. A clorofila da euglena fica dentro de organelas denominadas cloroplastos. Não havendo luz, a euglena é capaz de se nutrir de alimentos disponíveis no próprio ambiente. Uma outra alga unicelular são as bacilarofíceas, também conhecidas como diatomáceas. São algas douradas e constituem os seres vivos mais abundantes do mar. Caracterizam-se por possuir uma carapaça rígida, envolvendo uma única célula. Esse envoltório transparente assemelha-se a uma caixinha, com uma tampa e um fundo. Quando essas algas morrem, sua célula se decompõe, mas a carapaça, feita de sílica, se conserva e vai ao fundo do mar. Com a morte de gigantescas quantidades dessa alga, formam-se no fundo do mar uma rocha proveniente da fusão dessas minúsculas caixinhas. Essa rocha, denominada diatomito, possui diversos usos na indústria, como, por exemplo, citar a fabricação de blocos ou tijolos para construção e uso como substância abrasiva em pastas dentais. Essas algas são responsáveis por grande parte da fotossíntese que acontece nos mares e, portanto, pela produção de 80% do oxigênio utilizado pelos seres vivos. Mais uma alga unicelular são as dinofícias, também conhecidas como dinoflagelados. Estão presentes na água do mar. Apresentam um curioso fenômeno biológico chamado bioluminescência. Assim como vagalumes, muitas dinofícias são capazes de brilhar emitindo luz esverdeada.
Isso pode ser visto à noite quando se esfrega a areia molhada. Vamos prestar atenção agora em algumas algas pluricelulares. Então, nós temos as clorofícias, ou também chamadas de algas verdes. Elas são encontradas principalmente na água, mas podem também viver em ambientes terrestres, como nos troncos úmidos das árvores. Elas devem ter sido o elo evolutivo entre as plantas aquáticas e as plantas terrestres. Nós temos também as algas pardas, também chamadas de feofícias. Elas são principalmente marinhas. Possuem pigmento cor parda. Em geral, são muito grandes, podendo atingir dezenas de metros de comprimento, e algumas são comestíveis. Apresentam estruturas que lembram as raízes, os caules e as folhas, mas ainda não possuem esses órgãos verdadeiros. As maiores algas pardas, que chegam a cobrir extensas superfícies rochosas junto ao mar ou formam massas flutuantes, são denominadas de sargassos. No mar de Sargassos, no Caribe, as algas estão tão juntas e interligadas que se torna difícil para um barco pequeno poder navegar. Nós temos as algas vermelhas, também chamadas de rodofícias. Elas possuem pigmentos que lhe conferem uma cor avermelhada. Dessas algas são extraídas diversas substâncias de uso industrial, como o agar-agar e a carrejanina. O agar-agar é uma substância gelatinosa com o qual se faz um meio de cultura para o crescimento de bactérias em laboratório. A carrejanina é usada na indústria farmacêutica e na fabricação de bolos, sorvetes e gelatina. Quando nós vamos preparar uma colônia para bactérias, né, nas placas de Petri, então coloca-se o agar-agar, que é essa substância, né, gelatinosa, e que as bactérias se proliferam dentro dela. Continuando na página 87, então nós temos 3 imagens aqui microscópicas de algas unicelulares. Então, na letra A, nós temos um dinoflagelado, na letra B, euglena, e na letra C, uma diatomácea. A reprodução das algas. As algas podem se reproduzir sexuada ou assexuadamente. A reprodução sexuada ocorre pela fusão dos gametas, células responsáveis pela reprodução. Então, nós temos a união aí dos gametas masculino e feminino. A assexuada pode acontecer nas algas macroscópicas pela fragmentação dos talos e nas algas unicelulares por divisão binária. Então, a fragmentação dos talos, nesse processo, o talo se quebra e, por divisão celular, mitose, cada fragmento multiplica suas células, originando novos talos. E no caso da divisão binária, a célula mãe, no caso, ela se divide originando 2 células filhas idênticas a ela. Página 88. Os protozoários protoctistas heterotróficos. Os protozoários podem apresentar hábito de vida livre, ser parasitas ou viver associados a outros organismos. Os de vida livre estão distribuídos por diversos ambientes, como rios, lagos, mares, solos úmidos e substratos lodosos. Além disso, há protozoários que parasitam animais, inclusive o ser humano, e plantas, causando-lhes diversas doenças e problemas de saúde. A diversidade e a classificação dos protozoários. Os protozoários são unicelulares e a complexidade de suas células pode variar muito entre as espécies. A presença de estruturas especializadas para locomoção e os tipos dessas estruturas são as principais características utilizadas para classificá-los em grupos. Vamos descrever alguns deles. Página 89. Então, como vocês viram, a classificação, uma das formas de classificação dos protozoários, né, é a sua forma de locomoção. Então, vamos começar aí com os rizópodes. Deslocam-se por pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés, que são expansões do citoplasma.
Esse processo também é empregado na captura de alimento na chamada fagocitose. Nós temos como exemplo a ameba. Então, nós aprendemos também o que é fagocitose, né? Que é o englobamento de partículas sólidas. Os flagelados deslocam-se por meio de estruturas em forma de chicote, os flagelos. Os exemplos são a giardia e o trypanosoma. Então, flagelos, como eu falei para vocês, são como se fossem caudas, que vai fazer com que esse flagelado ele se desloque, ele consiga se locomover. Os ciliados locomovem-se por meio de numerosos cílios. Um exemplo é o paramécio. Então, são esses cílios que impulsionam esse protozoário para que ele se locomova. E temos os esporozoários. Não possuem estrutura de locomoção. A grande maioria é parasita. Exemplo é um plasmódio. Então, o plasmódio, né, no caso o esporozoário, ele não consegue se locomover. Por isso, ele é um parasita. Então, parasita é um ser que se alimenta de outro ser. Nós temos aqui 3 imagens, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de protozoários. Nós temos na letra A o trypanosoma, da espécie Trypanosoma cruzi, né? Que é o causador da doença de Chagas. Na letra B, nós temos um paramécio, que é um ciliado. E na letra C, nós temos a ameba, tá? Que é um risópode, emitindo pseudópodes sobre um corpo estranho. Então, pseudópode, como eu falei para vocês, são falsos pés. Continuando, a reprodução dos protozoários. O processo mais comum é o assexuado, por divisão binária, que ocorre em risópodes, flagelados e ciliados. O núcleo de uma célula se duplica e, posteriormente, a célula se divide, originando 2 indivíduos idênticos geneticamente. Nos ciliados pode haver também outra forma de reprodução, a conjugação. Os 2 indivíduos se aproximam de forma que ocorra a transferência de material genético entre eles. Nós podemos observar ainda aqui na página 89 as etapas da fagocitose, né? Então, aqui uma ameba realizando a fagocitose. Então, nós temos aqui o pseudópode, partículas, como eu falei para vocês, a fagocitose é o englobamento, né? É a ingestão de partículas sólidas, partículas de alimento. Nós temos o vacúolo digestivo e, finalmente, a fusão dos lisossomos ao vacúolo digestivo. Então, os lisossomos, eles promovem a digestão intracelular. Página 90. Papéis das algas e dos protozoários. Na economia, as algas marinhas são utilizadas como alimento e fornecem produtos para o ser humano. Podemos citar, por exemplo, o comércio de algas vermelhas do gênero Porphyra, chamada no Japão de nori, e usada para preparar sushi, comida à base de alga e arroz. O agar extraído de algumas algas é utilizado nas indústrias de alimentos, cosméticos e medicamentos e em atividades de laboratório. Na medicina, com o desmatamento e a transformação dos ambientes naturais decorrentes dos processos de urbanização e industrialização, o contato entre seres humanos e o ciclo natural de diversos parasitas passou a ser muito comum. Essa situação tem sido responsável por uma série de problemas de saúde pública. O exemplo das altas incidências de doença causadas por protozoários, como a malária, a doença de Chagas e a leishmaniose. No ambiente, a maioria das algas microscópicas flutua nas águas e, com as cianobactérias, compõe o fitoplâncton, base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. O fitoplâncton é responsável por cerca de 90% de toda a produção do gás oxigênio do planeta. Protozoários e diversos outros seres microscópicos heterotróficos constituem o zooplâncton nos ambientes aquáticos. Muitos de seus representantes correspondem aos consumidores primários, que são os herbívoros das cadeias alimentares aquáticas. Notem aqui ainda na página 90, nós temos a imagem da transmissão da doença de Chagas. Então, nós temos o barbeiro, tá? Que é também chamado de chupão ou chupança,
Nós temos aqui as fezes do barbeiro e depois nós temos aqui, né, esse protozoário aqui, que é o Trypanosoma cruzi, visto através do microscópio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado. O nome da doença é uma homenagem ao grande sanitarista brasileiro Carlos Chagas, que descobriu o ciclo da doença. Então, por isso ela recebe o nome de doença de Chagas, porque foi esse sanitarista, Carlos Chagas, né, um brasileiro, que descobriu a doença. Uma pessoa adquire tripanossoma pelas fezes do inseto barbeiro contaminado. O barbeiro, ou chupança, ele vive escondido nas frestas de casas de barro ou de pau a pique. À noite, esse percevejo ele sai para sugar o sangue de suas vítimas enquanto dormem. É comum a picada ser no rosto da pessoa, por isso o nome barbeiro. O barbeiro, ao picar uma pessoa, ele deixa suas fezes no local da picada. Quando a pessoa coça, os tripanossomas eles penetram pelo orifício da picada na corrente sanguínea. Pelo sangue, podem atingir diversos órgãos, especialmente o coração, que aumenta de tamanho, e o intestino grosso. Embora a morte só aconteça depois de muitos anos, a doença de Chagas é muito grave, porque ainda não se tem cura e atinge milhões de brasileiros. O combate à doença de Chagas ele deve ser feito pelo controle dos transmissores. O barbeiro se aloja em frestinhas comuns em casas de barro que devem ser substituídas por casas de alvenaria, né, de tijolos. Qualquer controle dos transmissores deve ser feito acompanhado da melhoria de condições de vida e do tratamento dos doentes. Por mais de 100 anos após a descoberta da doença de Chagas, ainda não há cura nem tratamento eficaz para a enfermidade. Mas uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, na Bahia, traz grandes esperanças para reverter as complicações cardíacas causadas pela doença. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.